Programa Salto Alto, um oferecimento Top Nails, sua unha com mais estilo. Let's go, girl. Olá, começa agora mais um programa Salto Alto. Hoje nós vamos conversar com o cirurgião plástico Dr. Luiz Eduardo para falar sobre mitos e verdades da prótese de silicone e o câncer de mama. Mas antes, um recadinho da Zanetti Móveis para você. Quem procura modernidade, estilo, designs variados e ótimo preço, escolhe Móveis Zanetti. Qualidade e bom gosto. Móveis que valorizam os ambientes e promovem o bem-estar e a harmonia da família. Decore sua casa com Zanetti Móveis. Preços e condições adequadas para o seu estilo de vida. Avenida Vitória, número 3230, Bento Ferreira, 3325-3601. Zanetti Móveis. Zanetti Móveis, sempre fazendo o que é de mais bonito para você. Vamos falar de sofisticação? Vamos falar de elegância? Então procure lá para mudar os seus móveis. Zanetti Móveis na Avenida Vitória. Um atendimento altamente personalizado. E continuando a falar de beleza, de elegância, vamos hoje conversar com o Dr. Luiz Eduardo para continuar a tirar de vocês aquela dúvida da prótese mamária, que hoje se chama de silicone. E falando de beleza, falando de elegância, vamos conversar hoje com o Dr. Luiz Eduardo para falar dos mitos e verdades da prótese de silicone. Câncer? Você só vai colocar prótese depois que você tiver neném? Nada disso. Vamos tirar todas as dúvidas agora com esse cirurgião de grande respeito, renomado, Dr. Luiz Eduardo. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Olha, é um prazer, né? Porque, na verdade, nós estamos recebendo vários e-mails para que a gente realmente faça novamente esse programa, porque nós já falamos sobre esse assunto com outros cirurgiões, mas realmente é uma coisa que nós temos que conversar sempre, porque existe sempre a dúvida. Por que não colocar? Colocar ou não? Será que eu posso colocar silicone depois, antes de ter neném? Será que eu posso ver se eu tenho alguma possibilidade de ter o câncer com a prótese de silicone? Essas são as questões, doutor. São as questões mais frequentes, né, no consultório. Então as pessoas chegam lá e falam assim: doutor, e aí? Será que se eu colocar a prótese eu vou ter mais risco de câncer, menos risco de câncer? Então essa é a dúvida uma das mais frequentes. Essa é um tópico muito comum e extensamente pesquisado. Então, existem inúmeros trabalhos importantes que falam que não tem associação com câncer, né? Aí, a associação com câncer também vem por outro lado. Muita gente tem uma história familiar de ter tido câncer de mama, alguém próximo. Aí a grande dúvida: e aí, eu coloco a prótese, isso aí vai atrapalhar, vai interferir? A gente já sabe que não aumenta, mas interfere no exame. O jeito que normalmente nós fazemos, pelo menos no nosso serviço, a gente coloca por baixo do músculo, a incisão inframamária, então dificilmente você chega nem próximo da glândula mamária. Então, na hora dos exames, né, de rastreamento, vai fazer mamografia, vai fazer ultrassom, fica bem nítida a imagem da mama. Então, fica bem tranquilo de você diferenciar de alguma outra lesão. Então, as pessoas que têm uma história familiar, elas ficam muito tranquilas, né? Isso se tiver história familiar, mas com história ou sem história, na verdade eu acho que todas as mulheres devem procurar pelo menos uma vez ao ano fazer essa investigação, né? Se realmente tem esse risco. Mas voltando ao assunto da colocação da prótese, muitas mulheres ainda têm medo de usar o silicone exatamente por isso. Então, como você mesmo falou, que realmente não interfere em visualização, não é isso? Com a inframamária significa que... Então, inclusive as mastologistas mesmo, muitas vezes encaminham para o consultório, porque quando você coloca por baixo do músculo, então você tem um nível de diferenciação bem nítido: prótese, músculo, glândula mamária. Então,
dificilmente você tem uma área assim duvidosa, assim, pô, será que tem alguma coisa aqui? Não tem? É muito nítido de você ver. Então, é uma preferência, inclusive, das médicas que trabalham com isso. Quer dizer, quando a gente fala em inframamário, de repente tem gente que pode não entender, é porque abaixo do... Isso, normalmente são, principalmente aqui, que não tem um público tão grande assim de modelos e tal, aqui são duas incisões principais, inframamária e areolar. Quando você coloca inframamária, que você passa por baixo da mama, então dificilmente você tem alguma alteração que possa ser mal interpretada em algum exame de imagem posteriormente. Então vocês devem estar vendo aí na imagem que está bem nítido, para vocês entenderem que a segurança de você estar nas mãos de um bom cirurgião é que também tem influência em relação a isso. Porque o cirurgião ele tem que ter interesse também no bem-estar da cliente, sempre, né, doutor Luiz Eduardo? Com certeza, eu acho que qualquer prática médica, acho que o bem-estar do paciente tem que ser primeiramente o seu alvo. Isso é o que eu sempre falo. Você tem que estar ali para ajudar. O resto, tudo é consequência. Então, levando esse raciocínio em mente, muitas vezes a escolha das incisões e tudo acaba influenciando, né? Exatamente, desculpe. Agora, você falou aureolar, né? A cirurgia, quando é feita por esse local, você falou que atropela realmente as glândulas. Então, é importante que a cliente consiga entender essa forma de cirurgia, né? Na verdade, sim, são opções, são duas vias clássicas, né, que existem, são muito bem estabelecidas, preferências pessoais de médicos, mas umas têm vantagens, outras têm outras desvantagens. Então, não é que está errado, não está errado, mas hoje, pelo menos eu e boa parte dos meus colegas, nós preferimos colocar por baixo, né? Não está errada a outra, mas colocando por baixo, pela incisão inframamária, e por baixo do músculo, você passa mais longe, né, da mama. Então é menos chance de você ter alguma alteraçãozinha de amamentação, alguma lesão que possa ser confundida com alguma suspeita de câncer, alguma coisa. Mas não é que está errado, é que a gente entende que talvez a outra seja melhor, mas é preferência pessoal. Agora, doutor Luiz Eduardo, você falou amamentação. Às vezes aquela mulher que quer colocar a prótese, mas está se preparando para ter filhos, ou ela já está com a prótese. São duas perguntas, doutor, desculpe. Uma é quando a mulher está se preparando para ter filhos e tem grandes vantagens de colocar o silicone. Outra é quando a mulher já tem a prótese e vai ter filhos. As duas perguntas, como é que o senhor pode explicar? Então, primeira, a pessoa não tem e está pensando em ter filhos, eu acho assim, levando em conta o raciocínio que você está para ajudar, então você sempre tem que ter o bem-estar do paciente em primeira mão. Então, se você não tem e pretende ter filho, você sempre pergunta para o paciente, quando? Ah, doutor, quero ter filho daqui a 2 anos. Aí está muito próximo. Então, de repente, espera, tem o filho, amamente, volta. Por quê? Aí a gente vai para a segunda pergunta, né? Você tem a prótese, teve o filho, então elas são correlacionadas, na verdade. Você tem a prótese, teve o filho, e é muito difícil você prever. Fala, pô, e aí? Será que vai diminuir a mama, vai sobrar pele, tudo? Depende. Lógico, o primeiro fator é meio que genético, né? Tem gente que não tem prótese, a mama despenca, nem amamentou tanto. Então, são muitos fatores, mas... Lógico, se você engordou muito durante essa gravidez, por 30 quilos, não tem mama que aguente, né? Com, sem silicone, independente. Então, esse planejamento, por isso que a conversa tem que ser uma consulta boa, bem explicado. Por quê? Se a pessoa não tem e pretende ter o filho, como você não sabe o que pode acontecer, independente de você ter a prótese ou não, em 2 anos, espera. Eu sempre tenho essa conduta, 2, 3 anos, espera, tenho filho. Ah não, quero ter filho daqui a 7 anos. Aí não, é diferente, 7 anos, você vai ficar 7 anos querendo ter aquele corpo daquele jeito? Outra conduta, entendeu? Agora depois, difícil falar, a maioria, eu vou ser muito sincero, óbvio, eu já coloquei tantas próteses de mama,
na vida e dificilmente as meninas voltam assim e falam assim, poxa, lógico, doutor, ó, eu vim aqui só para você dar uma olhada, tudo tá um pouquinho mais flácido, lógico, amamentou, mas muitas vezes não a ponto de querer uma outra intervenção cirúrgica, levantar a mama. Acontece, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é muito difícil você prever. Agora, eu achei isso hiper interessante, porque, na verdade, para mim a pergunta pós é bem mais importante, aquela, você já tem a prótese, mas vai amamentar. Então, realmente está aí, olha, se ela ficar muito molinha e que você quiser endurecer mais um pouquinho, até vale, né, doutor? Mas nem sempre isto acontece, né? Nem sempre. Eu tenho inúmeros pacientes que colocaram próteses e amamentaram tudo direitinho. Você vai ver a mama, parece que não fez nada. Genética também, né? Genética também influencia, né? Agora, de repente eu quero te falar mais a outra pergunta seguinte. A pessoa que já esteve uma retirada de nódulos, né? E quer colocar a prótese, existe algum problema? Não. De novo, a gente volta para aquela história da imagem, né? Principalmente, quem já tirou nódulo? A ideia de você tirar um nódulo é porque teve uma imagem sugestiva de uma lesão. Então, uma pessoa que já tem uma história de lesão, obviamente você sempre vai optar por baixo do músculo. Por quê? É menos uma dor de cabeça para você. Se aparece alguma outra coisinha, você não vai ficar na dúvida, poxa, será que foi relacionado à cirurgia? Não é? Porque algumas vezes a própria cirurgia, quando você faz areolar, você, no trajeto, você pode ter aqueles cistozinhos de inclusão que não é nada demais. Só que na imagem, ela pode confundir com câncer. Isso não é legal. Então, para você não ter dor de cabeça, por baixo do músculo. Acabou. Gente, olha só que programa gostoso, né? É sempre bom poder conversar com pessoas assim responsáveis, pessoa que o primeiro interesse é o seu bem-estar. Depois vamos falar até de dinheiro, quanto vai valer tudo isso. Mas o médico que tem aquele primeiro interesse do seu bem-estar, da sua felicidade, esse médico é que você deve procurar. E é por isso que eu só converso com grandes profissionais. Hoje, o nosso escolhido foi o Dr. Luiz Eduardo, que é um médico muito conceituado, querido, um médico de acessibilidade que eu acho importantíssimo. Então, doutora, eu quero lhe agradecer a oportunidade. Muito obrigado e eu espero um dia, quando eu puder, porque ainda estou lindo, de procurar para alguma coisa. Quando for necessário, será um imenso prazer. Que bom. Muito obrigado, tudo de bom, Deus te abençoe. Eu sei que você vai fazer uma viagem, ele vai para Nova York, dar uma descansada, porque também médico não é de ferro. Então, boa viagem, tudo de bom. Muito obrigado. Bom, gente, continue aí comigo, porque o programa Salto Alto está terminando, mas ainda falta aquela coisinha gostosa, descer e subir no salto. Eu vou primeiro descer do salto e depois o Luiz Eduardo vai subir, porque aí a gente termina bem o programa. Vamos falar primeiro do que é ruim. O que é ruim é você não se informar primeiro antes de tomar qualquer atitude cirúrgica, né? Eu acho que você tem que se informar para que você não passe para as pessoas que colocar silicone é uma coisa ruim, tá bom? Se informe, vá, olhe na internet, procure saber, procure o médico, né? Se você quer conhecer ou se você já decidiu, procure saber quem é o médico. Então, eu já estou até lhe indicando aqui, ó, Dr. Luiz Eduardo é o meu gosto de hoje. Doutor, agora eu desci do salto e para que você sobe? Eu subo para a medicina humanizada, voltada para o paciente, porque afinal de contas a medicina de hoje em dia, ela está se perdendo um pouquinho. O que tem que ser é medicina, relação médico-paciente, e não uma medicina comercial. Por isso que o paciente é o objetivo de tudo que a gente faz. Coisa boa. Doutor, muito obrigado, tá? Mas olha, se você gostou desse programa, fique sempre ligado na Rede TV, no programa Salto Alto, todas as quartas-feiras, 2h45 e todos os sábados, às 12h15. E não esqueça do meu bordão, quem tem Deus no coração não tem medo de assombração. Jesus Cristo sempre na vida da gente. Vai lá no site www.programasaltoalto.com.br e lá a gente vai continuar juntinho. Olha, vocês todos estão aqui, ó, no meu coração. Beijo, até a próxima semana. Programa Salto Alto, um oferecimento Top Nails, sua unha com mais estilo.
Let's go, girl.